Olá, mulheres virtuosas, mulheres em movimentos. Eu sou Jane Clésia Oliveira, sou especialista no universo feminino emocional em formação e recebi esse convite de fazer um vídeo um pouco abordando sobre o tema da inteligência emocional, que é muito importante. Nós estamos vivendo esse tempo aí do Provérbios 31, né, da mulher virtuosa, onde a sabedoria e a inteligência emocional são características predominantes e evidentes nesta mulher. Então, hoje eu vou abordar um pouco sobre quais são essas emoções, o que elas influenciam na nossa vida, quais são os aspectos, dar algumas dicas e falar um pouquinho do nosso universo feminino. Então, eu estou trazendo agora as informações sobre o desafio emocional das mulheres, né? Antes de nós abordarmos sobre o porquê que as mulheres têm a maior predisposição de adoecer emocionalmente mais que os homens. Isso é uma curiosidade que a gente às vezes acaba associando, achando que é por questão de machismo ou questão de desvalorização. E não, é só um respeito de uma fase da mulher, de ciclicidades que a mulher tem. Mas vamos entrar nessa fase mais à frente. Agora eu queria trazer para vocês uns dados que são importantes para a gente ter noção de como está essa expansão desses dados sobre a doença emocional. Segundo a OMS, a depressão é 2 vezes mais prevalente em mulheres. Na Europa, houve um aumento de 45% no uso de antidepressivos por mulheres nos últimos anos. Mulheres com cerca de 40 anos são o principal grupo consumidor de medicamentos para a saúde mental. E em alguns países, o uso desses medicamentos cresceu 60% nos últimos 10 anos. Um exemplo, o Brasil, entre 2013 e 2023, o uso de medicamentos antipsicóticos aumentou mais de 50%. O número de atendimentos no SUS subiu de 13 milhões para 26 milhões de pessoas. Hoje o mundo tem mais ou menos 300 bilhões de pessoas que usam medicamentos voltado para emocional. E desses 300 bilhões, 60% é mulheres, ou seja, 180 bilhões de mulheres. Então, isso é um dado que vem nos alertar, né? Na verdade, são estatísticas que acabam nos deixando um pouco apreensivos, mas na verdade são mais para alertar, porque isso é um grito de alerta, né? Esse grito diz que algo precisa mudar. E o que precisa mudar? Essa mudança começa aonde? O que eu devo fazer? Será que eu tenho algum problema emocional? Será que isso não faz parte da minha vida? Possa ser que sim, possa ser que não. Mas se sua vida tiver com alguma área que não está equilibrada, possivelmente você pode ter algum desequilíbrio, não é desequilíbrio, mas sim um ajuste a ser feito. Então, o que acontece? As raízes do desequilíbrio emocional, como é que isso ocorre? Existem vários fatores que afetam a saúde emocional da mulher. Quais são eles? A carga emocional acumulada, nós devemos ser esposa, devemos ser empresárias, empreendedoras, mães, profissionais e cuidamos de tudo, mas menos da gente. Nós deixamos nós por último. Muitas vezes nem o último não nos cabe. A gente só vai procrastinando, só vai deixando as coisas acumularem. Temos também as altas demandas e pressões, que é a produtividade, a beleza, o equilíbrio, tudo ao mesmo tempo. É uma pressão o tempo todo, uma pressão constante. Também temos as oscilações hormonais, ou seja, a TPM, a gravidez, o pós-parto, a menopausa. Nosso corpo é cíclico. O que é cíclico? Ele é feito de ciclos. Nós temos 4 ciclos no nosso período da menstruação, da pré-menstruação, da pós, durante. Então, são 4 ciclos. E esses ciclos, nossos hormônios alteram. Isso afeta diretamente os nossos neurotransmissores. Ou seja, na pré-menstruação, a nossa serotonina e dopamina abaixa. E o que isso impacta na nossa vida? No nosso humor, no nosso sono, na nossa autoestima, na motivação, na atenção, no foco, no aprendizado, no apetite, na parte digestiva, entre outros inúmeros ações que vêm a desencadear na nossa vida. Temos também a falta de autoconhecimento. Por quê? A gente sente, mas não sabe o que sente. Eu estou sentindo uma angústia, mas não sei de onde que vem, não consigo dar nome a essa angústia. Eu sinto tristeza, também não sei dar nome a essa tristeza, não sei de onde que ela vem. Me sentir para baixo, mas por quê?
O que que te levou a isso? O que que te desencadeou a isso? Essa autopercepção, esse autoconhecimento nós não temos, porque nós somos educados a deixar as coisas para lá. Ah, isso é frescura, isso não vai passar, e vamos deixando, acabamos não sabendo qual é o nosso limite, sabe? Acabamos nós deixando essas dores só se elevarem, vamos represando essas dores no nosso coração, e isso nos leva muitas vezes a reações impulsivas, cansaço emocional e decisões erradas, porque nós agimos muito pela emoção e não conseguimos ter o autocontrole, ou seja, o autoconhecimento. A falta de cuidado, porque nós associamos o autocuidado muito com a parte estética, né? Muito com a parte por fora. Mas o autocuidado primordial é o interno. É saber descansar, é dizer não, é pedir ajuda, é cuidar do corpo, do espírito e da alma. A mulher que se esgota perde o brilho, a energia e até a fé. Quando ela não consegue se conectar consigo própria, ela não tem mais o prazer da vida, né? Não tem mais aquela ânsia de viver, de se produzir, de sair, de buscar fazer coisas que gostam, um autocuidado, um autoamor. E por fim nós temos a sujeira emocional, que é o quê? São as mágoas guardadas, traumas não tratados, palavras que feriram, né? Feridas antigas, são coisas que vêm lá da nossa infância, são coisas que vêm, que vamos acumulando de acordo com a nossa vida. A gente vai vivendo, vai criando experiências, vai passando por situações. E hoje tem muito aquilo de dizer, eu sou igual, é o famoso Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Mas nós nenhum nascemos do jeito que nós somos hoje. Nós fomos ensinados a sermos o que nós somos hoje. Por exemplo, eu só sei que abacate é verde porque me ensinou que é verde. Porque se tivesse me ensinado que ele era vermelho, eu aprenderia que ele era vermelho. Então, o que você se tornou hoje é algo que a vida te deu meios para você ser, ou seja, um meio de sobrevivência. Você se tornou o que você é hoje porque pela sobrevivência, foi pelo caso da adaptação na sociedade que você foi submetida, foi no lar que você foi submetido, na escola que você foi submetido, na igreja que você foi submetido, ou seja, ao seu convívio da vida toda te transformou o que é hoje. Bom ou ruim, isso não importa, o importante é que foi o meio que você encontrou de sobrevivência, isso que é o importante. Se aos olhos de um é errado, aos olhos do outro é certo, o importante é o seu eu, é a sua história. E ninguém tem o direito de julgar, e sim acolher, porque cada um tem a sua história, cada um tem sua vivência de vida. Então, essa sujeira emocional, quando ela não é cuidada, ela vira uma dor silenciosa. Por quê? Vem o cansaço crônico, a tristeza, vaza de várias formas de estresse, até doenças físicas pode causar. Então, o que acontece? Quando não limpamos o interior, essa sujeira começa a vazar no tom de voz, na forma de reagir, nos relacionamentos, até na nossa fé isso influencia. A mulher emocionalmente ferida, ela vive reativa. Ela fica cansada, ela fica insegura, desconectada de si própria, até mesmo de Deus. Por quê? Se não tem o equilíbrio emocional, se perde também o equilíbrio físico e espiritual, porque esses três equilíbrios são conectados. Se falta nenhum, falta em todos. Eles não conseguem caminhar sozinhos. Nós não conseguimos caminhar. Eu estou bem espiritualmente, mas eu preciso melhorar fisicamente. Ou estou bem fisicamente, mas eu preciso melhorar emocionalmente. Não existe. Os três têm que andar em equilíbrio. Os três têm que ser próximos um do outro. Quando você está com o seu espiritual cuidado, quando você está com o seu emocional cuidado e sua forma física cuidada, você é uma potência. Você vai ver o verdadeiro situação que Deus te criou, ou seja, de mulher próspera, de mulher de autodomínio, mulher de fibra, de fortaleza, mas uma fortaleza leve, uma fortaleza sem cobrança, sem peso, e sim uma fortaleza dinâmica. E eu trouxe aqui também uma passagem que clareia muito isso, que é o Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, aqui Davi nos ensina que o primeiro passo para a cura é o nosso coração. O nosso coração é onde que, se ele estiver curado, livre de qualquer sujeira emocional, ele começa a transbordar, começa a respirar. Se nosso coração está pesado, com mágoas, com tristeza, com rancor, com peso, dificilmente nós vamos conseguir uma conexão clara e objetiva, porque nós vamos transmitir esse peso para o externo. E o nosso corpo reage, o nosso corpo grita quando temos essa sobrecarga de estresse. O que a inteligência emocional feminina é? O que é? A inteligência emocional feminina é saber reconhecer o que se sente,
é entender os seus sentimentos, é lidar com suas emoções e com a emoção dos outros. Ou seja, é reagir com sabedoria, é decidir com discernimento, é você ter clareza nas suas decisões, é não ser dominada por sentimentos externos, passageiros, de momentos, às vezes tem uns surtos de explosões que depois que passa aquele momento você fala assim, poxa, para que eu fiz isso? Não era necessário fazer isso. Eu me excedi desnecessariamente e isso mostra o nosso controle, é nesses pequenos detalhes. E isso não é fraqueza, é força quando você tem esse controle. Quando você para pensar, não reagir de imediato a uma situação, às vezes você acaba sendo, em certas circunstâncias, reagindo por situações que poderiam esperar um pouco para ter um retorno. Não, pensar antes de agir, isso é importante. Outro versículo que também eu trouxe, que retrata sobre o cuidado, a proteção, é Provérbios 25, 28. Quando a cidade é derrubada sem muro, assim a pessoa que não tem domínio próprio, ou seja, uma pessoa, uma mulher sem domínio próprio, ela fica vulnerável, ela fica exposta a qualquer ataque da vida, das palavras, das circunstâncias, até um post na internet te fere. Um áudio em um grupo te fere. Uma palavra que às vezes não foi dita nem para você, mas você já pega aquilo para si e já começa a criar um sentimento de mágoa, de tristeza, de ruminação. E isso vai te trazendo dores, vai te trazendo angústia, vai te trazendo tristeza, ansiedade. E pode ocasionar até uma depressão. Por quê? Você pega aquilo com tanta, como se fosse para si, que você não consegue enxergar que você não é aquilo. Temos que ter observância de olhar. Quando algo começa a nos incomodar, olha, isso é para mim? Isso me serve? Isso cabe na minha pessoa? Eu sou isso? Não, não sou isso. Então, para que eu estou alimentando isso no meu coração? Imediatamente você consegue mudar o seu pensamento, porque o nosso pensamento, ele não sabe o que é real do que imaginário. Se pegarmos algo e começarmos a pensar, o corpo vai sentir que você está vivendo aquilo. Ele não consegue identificar que é simplesmente um pensamento. Ele vai te transmitir energias e sensações de que você está vivendo aquilo. Quando você consegue ter o domínio de mudar o seu pensamento e começar a conscientizá-lo, você consegue também mudar as sensações do seu corpo. Os sentidos, os neurônios, as energias, todos os átomos e os íons, que nosso corpo é movido por energia, ele começa a descarregar sensações diferentes. Que aí você vai conscientizar os seus pensamentos. Enquanto os seus pensamentos não forem conscientizados, ele vai estar te trazendo sensações que você não tem controle. Quando você começa a conscientizá-los, você vai começar a perceber o que é realmente de verdade e o que não é, só imaginação. Também, ou seja, já falei isso, né? Qualquer palavra nos fere, e quando aprendemos a nos equilibrar emocionalmente, algo poderoso acontece. O que? O poder da mudança. Quando a mulher desenvolve inteligência emocional, ela aprende a nomear o que sente. Ela consegue identificar o que ela está sentindo. Não é simplesmente um sentimento e vai se afundando, se aniquilando, se oprimindo. Ela consegue dar nome àquilo e consegue destrinchar aquele sentimento e às vezes até elimina. Por quê? Ela entende que aquilo não passa mais de um pensamento do que realmente de uma vivência. Regula suas emoções, ela toma decisões mais claras, ela não age pela emoção, ela é mais racional, ela consegue pegar fatos e evidências para transformar sua decisão mais concreta. Ela protege a sua paz, não é qualquer coisa que tira a sua paz. Às vezes o mundo está lá em caos, mas ela se conecta com ela própria, ela consegue enxergar no caos as coisas boas, ela não se prende no caos. E se conecta com Deus e com sua essência. Ela se conecta com o seu Criador. Ela consegue trazer a espiritualidade, a fé, a conexão. Ela consegue orar, ela consegue falar das suas necessidades com muita tranquilidade e clareza. Como diz Mateus 12, 34, 35. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de amor, ele transbordará amor. Se o coração está cheio de dor, ele transbordará dor. A gente não planta feijão para colher arroz. O que nós plantamos é o que nós colheremos. Isso é bíblico também. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa semeadura, para que possamos ter uma colheita sadia. Porque não adianta a gente querer uma colheita sadia, mas plantarmos frutos, sementes ruins. E hoje eu vou passar para vocês umas dicas básicas de como podemos, desenvolver nossa inteligência emocional com Deus, essa conexão, como ela deve se desenvolver. Eu trouxe aqui 4 dicas que eu acho que é interessante, mas cada uma desenvolve seu método de conexão. Cada um tem a sua
tem a sua intimidade com Deus e sabe o melhor caminho. Basta ter consciência e clareza nesse processo. É o primeiro. Ore sobre suas emoções. Não esconda de Deus o que você sente. Ore com sinceridade. Diga onde dói e Ele te entende. Ele é nosso Pai. E o nosso Pai entende. Nossos filhos, quando vêm falar conosco, nós entendemos o que Ele quer. Mesmo que nossos filhos ainda falam perfeitamente, a gente já consegue ter noção, consegue até descobrir dentro do diálogo o que Ele quer, o que Ele sente. Faça pausas para se ouvir. Como você está se sentindo hoje? Façam perguntas. Como é que eu me sinto hoje? Quais as emoções que têm predominado na minha vida? Pergunta, se for necessário, escreva. O que diariamente, faça um diário de como se procede as coisas, anota as coisas boas que aconteceu na sua vida, anota as coisas ruins, anota aquilo que você gostaria que mudasse. Começa a dar consciência e clareza nos seus sentimentos. Busca apoio, autoconhecimento com apoio, conversa com mulheres sábias, conversa com terapeutas profissionais, com conselheiras, mas não fica sozinho nessa jornada, é muito pesado. Às vezes a gente está dentro de um processo que não conseguimos enxergar a saída dele, ou mesmo se tem um caminho para seguir. E é necessário que a gente peça ajuda, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque você dividindo a sua carga, você consegue caminhar, você consegue trazer mais leveza para a sua vida. Invista em um autocuidado diário, né? Um tempo para você com Deus, um descanso, silêncio, coisas que você ama fazer. Isso não é luxo, é sobrevivência. Nós cuidamos muito dos outros e esquecemos de nós. Às vezes a gente pergunta para uma mulher, o que você gosta de fazer? Ela sempre gosta de fazer coisas para os outros. Mas o que você gosta de fazer para você próprio? O que você daria para você próprio de presente? O que você se daria de mimo? O que você gosta de fazer? De cantar, de dançar, de correr, de passear? Desculpa. O que você gosta de fazer? Se dá esse presente. Se nutre, se cuida, se ame, se resgate. E perdoe e libere sua alma. Guardar mágoas, né, é como beber um veneno emocional. Peça a Deus força para liberar perdão mesmo quando for difícil. Tem mágoas que mata em vida. Tem ressentimentos que nos deixam tão atordoados que a gente não consegue viver. A gente vive sobre aquela ferida. Tem a ferida da injustiça, tem a ferida do abandono, tem a ferida da tristeza, tantas feridas. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco sobre a parte emocional, gestão emocional. Então, eu abordei hoje que nós temos dados alarmantes, né, de consumir medicamentos, né, para parte emocional, que o grupo de mulheres são grandes, sobressai ao grupo de homens por doenças emocionais, por consequência das demandas, por consequência do ciclo, das oscilações do ciclo, por consequência de sujeiras emocionais, pelas altas demandas. Então, tudo isso vem acarretando e aí fica um efeito cebola, cheio de camadas. E se nós não formos descascando essa cebola e formos eliminando essas camadas, chega uma hora que o nosso corpo esgota, nossa mente esgota. Então, para ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira consigo própria. O que você está carregando que não te pertence mais? O que você traz hoje na sua vida que não te pertence mais? Qual é o fardo que você precisa soltar? O que você precisa deixar ir que não te pertence? Quais são as dores que você precisa eliminar? Qual é o perdão que você precisa dar? Qual é o perdão que você precisa se dar? Porque muitas vezes a gente busca mudar o outro, mas e você? Qual o perdão que você precisa se dar? O que você precisa deixar ir na sua vida? O que você precisa libertar para que você fique mais leve, para que você fique mais com tempo livre para cuidar de você, para cuidar da sua vida? Não é ser egoísta, porque se você estiver bem, quem está ao seu redor vai estar bem. Mas se você estiver mal, quem está ao seu redor vai ser contaminado com esse mal. O transbordar vai acontecer. Então é necessário que você purifique o seu coração, santifique o seu coração, que você deixe essas emoções que te aprisionam ir, né? Deixar elas irem para onde que elas devem ir. Você tem que ter essa consciência. E a saúde emocional feminina é tão importante quanto a física e espiritual, como eu disse anteriormente. E começa com pequenos detalhes, são pequenas mudanças, são atos de amor próprio, são atos de cuidado, são atos de dizer não.
Não precisa dizer não com ignorância. É dizer não com firmeza, mas com cuidado, com carinho. É plantar para colher. A virtuosa, ela é construída. Ela sente dor, ela sente dúvida, ela sente tristeza, ela sente medo. Mas o que ela faz com essas sensações, com essas circunstâncias que aparecem na vida dela? Ela aprendeu a se conhecer, ela aprendeu a saber os seus limites, ela aprendeu a se respeitar, a buscar a sabedoria em Deus, a cuidar do coração, a cuidar do que entra e do que sai, ter a paciência de saber o momento certo de fazer, de falar as coisas. Então, a mulher virtuosa, ela também é emocionalmente saudável, ela é espiritualmente madura e amorosamente firme. Ela busca esse equilíbrio dentro dela, que todos nós conseguimos ter, todos nós temos a capacidade de termos. Hoje, a gente pode se encontrar num desequilíbrio em alguma situação da nossa vida, mas não podemos paralisar nesse ponto. A gente hoje está tendo conhecimento que existe algo além do que nós estamos. Se eu não parar hoje, aonde que eu vou chegar? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que vocês refletissem. Se você não parar hoje, aonde que você pode chegar? Então, que você busque, que você não desanime, que você continue no caminho e que libere aquilo que precisa ser liberado. Agradeço pelo convite, pela oportunidade e desejo a vocês que tudo de bom, que Deus abençoe e até um próximo encontro.